Então, num lugar, né, mais na antiguidade, onde existiam alguns reinos ali que estavam em guerra, estavam em conflito, tinha um desses reinos que o rei, ele era muito temido, então ele causava muito medo nas pessoas. Só que ele era um rei diferente. Quando ele precisava, por exemplo, prender, né, fazer a prisão ali dos prisioneiros, dos inimigos, ele não fazia, ele não matava, né, essas pessoas como alguns faziam. Ele prendia essas pessoas no espaço, onde ele ia depois até lá e conversava com essas pessoas. E ele fazia uma proposta. Ele fazia ali uma proposta para aquelas pessoas escolherem algo. Então, esses prisioneiros tinham a opção. Eles podiam escolher serem mortos pelos arqueiros dele, ou seja, com flechas, ou eles podiam também escolher adentrar uma porta que eles não sabiam o que tinha atrás daquela porta. Naquela porta, tinha algumas caveiras, né, alguns símbolos, alguns objetos ali que causavam um certo medo, despertavam um certo medo. E aí o rei falava assim para eles: se vocês escolherem entrar por essa porta, eu estarei lá do outro lado esperando por vocês. Então imagine aquele cenário, né? O que que você escolheria? Ser morto pelos arqueiros ou atravessar aquela porta? Como vocês já devem imaginar, ou não, dependendo da tua personalidade, de como você enfrenta o medo, a maioria daqueles prisioneiros, praticamente todos, escolhiam serem mortos pelos arqueiros do rei, porque era o conhecido, era aquilo que eles já sabiam realmente o que ia acontecer, e eles temiam muito atravessar aquela porta. E aí, um dia, depois que a guerra acabou, um dos arqueiros do rei, né, algum que era bem antigo, já era muito próximo ali do rei, tinha até uma certa amizade, chegou para o rei muito curioso e perguntou: Poxa, rei, mas será que o senhor pode me contar? Eu fiquei tão curioso para saber o que que tem por trás daquela porta, que ninguém, né, quer entrar para entender o que que aguarda ele lá por trás. E aí o rei olhou pro arqueiro e falou assim: Veja, você com seus próprios olhos, adentre a porta para você descobrir. E aí até o próprio arqueiro ficou um pouco ali, né, com medo de entrar naquela porta, mas ele estava tão curioso que ele foi até lá para descobrir o que tinha. E, para sua surpresa, quando ele abriu aquela porta, ele descobriu que entrava uma luz e tinha um caminho. Ou seja, aquela porta era a porta da liberdade daqueles prisioneiros. Então, se eles, ao invés de escolherem serem mortos, né, pelas flechas, escolhessem entrar por aquela porta, eles teriam acesso à sua liberdade. Então, veja que história curiosa, né? Uma história que nos mostra que muitas vezes o desconhecido, ele tem sim aquilo que a gente mais almeja. Só que o medo, ele acaba nos paralisando. Ele acaba nos deixando num lugar de comodismo, de escolhas até, né? A gente prefere, por vezes, escolher aquilo que é conhecido, por mais que às vezes seja até algo ruim, digamos assim, né? Que era ali, no caso, ser morto pelas flechas dos arqueiros, porque eles achavam que talvez atrás da porta tivesse até algo pior, né? Mas assim, na minha visão, o que poderia ser pior do que ser morto pelas flechas, não é verdade?